tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Esse domingo abençoado, né? Nessa semana de muita amizade, que foi dia do amigo, né? Foi dia do amigo na última quinta-feira, mas hoje, domingo, nós ainda celebramos. Então, a você que é nosso amigo querido do programa, que é amigo da Rádio Catedral, a você que é amigo, aliás, nosso melhor amigo é Jesus. Então, a você que tem esse amigo no peito, recebe o nosso abraço carinhoso, nosso abraço repleto de esperança e de sentido. Que sua vida seja de muitas alegrias. Hoje vamos começar o programa com um tema muito interessante, como todos, né? Afinal, são os ouvintes que sugerem os temas, os assuntos. E se você que nos ouve agora tem algum assunto que tenha interesse em saber um pouco mais, escreve para a gente, passe um e-mail para o viverbem@radiocatedral.com.br ou até pelo nosso Instagram também. Pode passar lá no PGM Viver Bem, que nós vamos cadastrar e oportunamente traremos um convidado para abordar o assunto de interesse. Tá bom? O tema de hoje foi pedido por um ouvinte que não quer se identificar, é os benefícios do bom humor para a saúde mental. Olha que tema interessante. A gente, qual é o nosso melhor cartão de visita? Eu digo que é o nosso sorriso. Então, ter bom humor faz bem, faz muito bem para o nosso coração. E para falar sobre esse tema, trouxemos uma especialista. Ela que é psicóloga clínica, ela tem outras especializações e vai falar também. Ela faz parte do grupo plural de psicólogos aqui da nossa arquidiocese. Ela compõe o time do programa, a equipe do programa Viver Bem, e ela é a doutora Ana Patrícia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, tudo bom? Queridos ouvintes aí que está agora, né, escutando a gente aqui, né? Boa tarde também, Sônia, né, a todos aqui da Rádio Catedral, né? Que essa semana, como você disse, Sônia, é o dia do Amigas, é a semana do amigo, né? Porque todo dia é dia do amigo, né? E a gente às vezes não sabe desfrutar da amizade, né? E esse tema hoje que você nos trouxe aqui, né, sobre o sentido do bom humor, né, e na saúde mental, né, os seus benefícios da saúde mental. Antes de mais nada, né, a gente tem que saber o significado do que é o bom humor, né, o que é sentir bom humor, porque o bom humor significa boa disposição. Ana, seria bom você dar uma apresentação, Ah, com falar do seu certeza. CRP, Eu ia deixar desculpe. isso mais para o final, né? Não, mas gente, Mas normalmente começamos apresentando a convidada e, claro, nós precisamos valer sim, o nosso Conselho Regional de com Psicologia que nos certeza. ouve também, viu? Sim. Então, deixa eu me apresentar assim mais profundamente, né? Eu sou Ana Patrícia, psicóloga, especialista em análise existencial e logoterapia, em psicossomática hospitalar contemporânea, pedagoga empresarial na área de gestão de pessoas, na parte clínica social comunitária, onde eu atuo lá na Ilha do Governador, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde foi criado um projeto que nós centralizamos todo um trabalho em uma única ação, né? Eu queria falar aqui de um projeto que está ajudando muito, que eu foquei nos idosos. Um projeto que envolve a psicologia, a música, a arte social, a cultura. E o nosso nome fala sobre longevidade, né? Com alegria e amor, né? E então esse projeto tem uma comissão, né? Uma coordenação
E o nosso pároco lá, Padre Giovanni, está nos apoiando, né? Porque com gratuidade, né? E filantropia desse trabalho, e a gente faz os nossos atendimentos da psicologia pelas demandas, né, dos idosos carentes, né, dessas famílias carentes, né, das crianças também, que faz parte desse grupo, né, de idosos. Né? E o que a gente observa é sobre o bom humor, né? E eu vou voltar aqui do que eu estava iniciando. Pode ser, Seu Sônia? CRP, claro, é 155561, não é Sim, isso? exatamente. 05, que é o Regional Rio de Janeiro. Isso. Tá? Então, tá rindo de quê? Muitas das vezes as pessoas perguntam, tá rindo de quê? Afinal, doutora Ana Patrícia, Ana, Ah. o que é o bom humor? O bom humor, né, significa aquela boa disposição, tá? Sim. Que às vezes aparências enganam, né? Sobre a parte de como vou me reagir mostrando o meu bom humor. Né? Esse sinônimo da alegria, da felicidade, do contentamento, do júbilo, da jovialidade, independente da faixa etária, tá? E junto, né, temos o regozijo, né, e outras qualidades, né, que a gente transmite, né, uma energia leve, saudável. Você está disposto, né, você está ali pronto a servir, né, você está sendo generoso, você está sempre com uma palavra, né, amiga, né, porque às vezes o que acontece com o bom humor, né, ele está presente só nas situações, né? Porque o bom humor ele tem variações. Isso aí que é bem interessante, né, da gente colocar aqui, tá? Na psicologia, se der permissão aqui, né, a Sônia, de acrescentar esse significado, que é bem específico da nossa área, ela tem a ver com o nosso estado emocional, tá? O afetivo com duração variável e não permanente. Depende da situação, né? Porque ela pode ser proposital e ela pode ser crônica também. Né? As reações dos acontecimentos e sentimentos que nós vivenciamos, né? Um com o outro, na relação eu e tu e o próximo. Né? Então a gente observa que nem tudo aquilo que a gente faz, se for adequado e é da minha vontade, eu posso manter uma estabilidade de humor, né? É um bom humor ou aquele dia do mau humor, né? Que a gente às vezes vamos falar do bom humor, que é realmente importante para a saúde mental. Mas para se livrar do mau humor é necessário que a gente mergulhe, né? No nosso intelecto, no nosso interior, o que é mais importante, o que é o sentido mais valioso, né, da sua vida, né, para que eu valorize a minha vida e fique mais leve, né, com bom humor. É Né? verdade. E a gente está sempre com esse sorriso que deve ser o cartão de visita do cristão, né? Um Sim, sorriso que resplandece, que alegra o dia e é um exercício para a alma. Então, a primeira pergunta, que foi o que é o bom humor, eu quero também contribuir. Eu diria, e eu sempre trago isso em pensamento e para com os meus pacientes também, que precisamos ser gratos, né? Precisamos ser gratos a Deus. Então, ter bom humor é gratidão. E eu diria mais ainda, ter bom humor é o elixir. Ana Patrícia falou de longevidade. Então eu diria que o bom humor é o elixir, é o remedinho da vida longa, gente. sim, Mas a comissão técnica do programa nos avisa que só falta um minuto, como passa rápido. muito rápido, tá tão bom. Só falta, é verdade, só falta um minuto para que entremos no nosso comercial, no nosso primeiro intervalo e aguardem aí vocês, entrem em contato com a gente, passem suas perguntas, já estou recebendo perguntas aqui via o e-mail e via o WhatsApp da rádio. O tema de hoje é os benefícios do bom humor para a saúde mental. Então, aguardem aí que a Ana Patrícia e eu voltaremos já.
Boa tarde, queridos amados amigos aqui da Rádio Catedral. Eu sou Sônia Nascimento, psicóloga clínica, e estou com a convidada muito especial, que é a doutora Ana Patrícia. Ela que tem um projeto lá na Ilha do Governador, ela que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na ilha, psicóloga clínica, especialista em psicossomática. Eu sei que é palestrante e professora também, assim Sim. como ela se apresentou logo no início. O tema de hoje, querido ouvinte, fala do bom humor, né? Fala dos benefícios para a saúde mental, os benefícios do bom humor para a saúde mental. E a equipe do programa, a equipe de produção, está ligadinha esperando cada um de vocês escrever pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, para fazer as suas perguntas. Então acesse lá que nós faremos aqui no programa. Doutora Ana Patrícia, pergunta que chegou da produção, ouvinte não quis se identificar, e a pergunta é: como a saúde mental pode influenciar o humor e o corpo? As pessoas que mantêm pensamentos ou atitudes negativas tendem a desenvolver distúrbios, né? E tanto físicos quanto mentais. E às vezes até graves, né? Dentro dos problemas, né, que são mais preocupantes estão a crise de ansiedade, né? A fobia social que está associada com a crise de ansiedade, a depressão e o estresse, né, momentâneo que a pessoa vive, né? E acarreta doenças, né, presentes em pessoas queixosas e tristes, né? São a que nós chamamos, as pessoas ficam mais até pessimistas, né? Reclamam da vida, e por uma questão assim de não estar muito presente esse humor, né? Então, e o que eu acho interessante, né, que no início aqui que nós estávamos batendo papo, né, Sim, sobre a risada, né, sim, sabe? E o que me fez lembrar, né, que eu conversando com alguns médicos, né, especialistas até na nossa área da saúde mental, eles alertaram uma coisa, questão química, né? Que geralmente a risada é diferente daquele sorriso amarelo, daquele sorriso de foto, de paisagem, né? E a risada, ela serve também como uma ginástica facial, né? que interessante, né? E relaxa a parte muscular do corpo, né? Porque na terapia até que a gente tem na psicologia, no caso da minha área, até que tem o cognitivo comportamental, né, nós pegamos a técnica do relaxamento muscular, né? Então, a risada, até treinar a risada, né, a gente vai aprender o seguinte: vamos liberar mais serotonina e endorfina, né, que traz o que? O maior prazer, né, o hormônio do prazer, da alegria, né? E diminuindo o risco de doenças psicossomáticas, porque tudo que a gente soma não positivo para a nossa mente, né, a gente vai levar para o corpo, né, como estava aqui, né, o que pode influenciar, né, o seu humor do seu corpo, tanto o bom humor quanto o mau humor, né, porque vai depender da sua situação de vida no momento, né, e às vezes o mau humor e o bom humor ela pode ser também proposital, né, e a gente tem que ver que a vida ela não é só queixas e tristezas, né? A gente tem que procurar o que de bom que nós estamos fazendo na vida. O que nós recebemos, né, de alegria, de notícias boas. Isso tudo acarreta trabalhar o bom humor da nossa vida, né? Essa sensação que a gente busca, né, nessa questão da produção da serotonina, né, essa questão do bem-estar, do prazer e alegria. E a gente não pode aqui desmerecer, né, um trabalho que nós aprendemos em terapia, que hoje é reconhecido nas ONGs, né, os doutores da alegria, né? É muito bonito, Muito né? bacana, veio aqui, não sei por que me veio essa lembrança Sim, agora, muito né? bonito. E naquele projeto que estou fazendo lá na ilha do governador, com os idosos, o momento que eles querem, gente, na longevidade, na terceira idade, é alegria de viver, é distração, é risada, é brincadeira,
é a gente sentir até um pouco mais criança, né? Sair daquela formalidade toda, né? A gente sabe que o nosso corpo, ele grita. Se grita com dor, é porque a nossa mente ela já foi afetada, ó, bastante tempo. E porque precisa resgatar o bom humor, porque às vezes aquilo que já passou, né, que eu quero falar aqui, que tem a ver muito com a análise existencial e a logoterapia, sobre a linha do tempo, né? Porque aquilo que já passou, a relação do passado e hoje que nós vivemos, aquele passado que não foi bom, mas a gente conseguiu resolver, hoje a gente vê aquele passado de uma forma lúdica, uma forma de brincadeira, tipo, nossa, eu levei um tombo feio, na hora eu sofri, eu me machuquei, e olha, agora eu estou achando engraçado a forma que eu caí. Sim. Né? Então, isso traz o resgate do bom humor para a vida, né? Que foi buscado uma solução e você está bem, você melhorou, você está vivo, você está acordado. Né? Esse sentido, né, da satisfação e o prazer, né, de sentir vivo, né? E com a presença de Deus, é óbvio, não tem como não ter aí o resgate da fé da pessoa, porque o bom humor ele é resgatado pela autoconfiança, né? De si e confiar no próximo também, né? Porque a mente, nossa mente, ela não pode ter os pensamentos perseguitórios, achar que nada vai dar certo na minha vida, né? Sim. Muitas coisas também que acontecem, quando você falou do tombo, né? Sim. É interessante que possamos focar o nosso olhar e principalmente o nosso coração na vida. E que as dificuldades, ou os problemas, ou os tombos que a gente leva, nos torna pessoas mais fortes. Focando a vida, o bom humor nos traz leveza. Bom humor não é só sair por aí fazendo piada. Não é isso. É ter um olhar leve para com a vida, para com as dificuldades, para com os tombos mesmo. Sim. É olhar de uma forma positiva, ou seja, é encontrar algo de positivo em situações que nos foram negativas. Com Né? O certeza. tombo, como a doutora Ana Patrícia coloca, levou um tombo, importante que eu estou aqui falando dele. Né? Isso, a gente tem nossas quedas na vida, né? Não é só por isso que eu vou ficar murmurando, né, de mau humor o tempo todo, né? Porque aí, se estiver acontecendo, tem que procurar uma ajuda, né? Exatamente. Uma ajuda de profissional. Profissional, médica, psicológica, na questão psicoterapêutica, porque nós sabemos que existem, né, os transtornos do humor, né, que tem aí, né, a presença da ansiedade e da depressão, né, a bipolaridade, o borderline, né, são transtornos mentais que fazem com que a pessoa influencie não só na sua personalidade, mas na sua conduta também, né, de comportamento. E é necessário que o médico até avalie junto com o psicólogo os estabilizadores de humor, né, que é um dos assuntos que os médicos na psiquiatria usa como terapia medicamentosa, né, a busca desse controle, desse estabilizador de humor. Né? Então, isso tem que ser medido, avaliado com o profissional da saúde, tanto da psicologia quanto da medicina da psiquiatria, né? E na neurologia também, em alguns casos. Né? Sim, interessante. Tem perguntas chegando. Olha que interessante. É fake ou é fato que ter bom humor se vive mais? Não é fake, E por quê? é fato, mas é um fato que tem que ter aí a relação cuidado, né? Porque se eu quero viver mais, eu tenho que me cuidar, né? Eu não tenho que só buscar ajuda psicológica, eu tenho que buscar também ajuda médica, ajuda social, a família, os grupos onde nós frequentamos, o trabalho, né? O que eu também tenho observado muito, né, nessa questão aí do fato e fake, né? Nas relações de trabalho, eu observo que as pessoas ficam tanto na paisagem, na formalidade, que elas esquecem quem elas são mesmo, né?
porque é um trabalho que exige uma postura, uma formalidade de tratamento, que entra aí os pronomes de tratamento. Aqui nós estamos nos mencionando como doutora Ana Patrícia, doutora Sônia Nascimento, e assim vai, né? Mas a gente sabe que quando saímos desse grupo, a gente é uma outra pessoa, quer dizer, a mesma pessoa está aí, né? Mas a informalidade ela é cabível, né? Mais ainda, né? No nível de intensidade do sentido da amizade, né? Então, a gente sabe que viver melhor, viver mais, é quando a gente está mais leve mesmo, né? Às vezes nós temos oriundo uma doença grave, uma doença congênita, mas quando a gente encara a vida com mais leveza e se sentir útil a si e ao próximo, nossa, nós temos que acreditar até na cura, né, da doença, né? O poder da mente é tudo, né? E o bom humor é um dos fatores que vai fortalecer a nossa mente, né, no foco positivo. Perfeito. E aqui outra pergunta chegando da ouvinte Miguel. Moro em Guadalupe. Sim. Moro em Guadalupe. Quais são os benefícios de se ter bom humor? Bom, eu vou repetir aqui um pouco e tem a ver quando eu falei em risada, né? Mas não necessariamente precisamos rir o tempo todo, né? Mas os benefícios que ela nos traz na saúde mental é justamente a questão da produtividade, né? Do prazer daquilo que tudo que nós estamos fazendo. E a gente vai observar isso muito na rotina da nossa vida. Por exemplo, todos os hábitos básicos que nós fazemos todo dia, que é dormir, acordar, levantar, tomar café, as pessoas quando estão de mau humor falam, droga, todo dia a mesma coisa. Mas se eu faço a mesma coisa e se eu tiver de bom humor, né, eu vou dizer, nossa, hoje o café está diferente, né, hoje eu tô mais bonita, hoje acertei minha roupa, hoje eu vou para a rua, estou feliz com todo mundo, vou abraçar, vou beijar, e a gente sai na vida, né, com as nossas atribuições, nossas diárias da vida, e a gente vai ver que esses benefícios só vão nos ajudar para o dia seguinte também, né? Tudo que a gente vai ter que repetir, né? Nós temos as novidades, nós temos as boas novas, as notícias, mas de repente a gente vai parar para pensar e fala, não, eu posso ter aquela rotina, mas o jeito de fazer é diferente, vai ser diferente, vai ser melhor. Então, meu pensamento positivo, aí eu acho que a psicologia positiva nos ajuda muito, né? Então, a gente tem que observar, e até algumas técnicas coaching, né? Também ajudam nessa parte aí da psicomotor, né? Do senso motor, né? Dos neurotransmissores da nossa mente. Sim, ao ouvinte Miguel de Guadalupe, queremos agradecer, eu agradeço em nome de toda a equipe, sua participação, ele que diz que mora em Guadalupe, então a todos os nossos ouvintes também aí do bairro Guadalupe, um grande abraço, e ele pergunta os benefícios, né? Como a doutora Ana Patrícia bem coloca, eu também quero complementar dizendo que precisamos lembrar que o bom humor protege o nosso sistema imunológico, combate o estresse. Sim. Há algo também muito importante que eu percebi como psicóloga, percebi durante muitos anos trabalhando em empresas, em instituições, né? Grande instituição de onde eu me aposentei. O bom humor aproxima as pessoas, quebra o clima pesado. Com certeza. Então tinha um colega lá chamado, enfim, mas ele fazia tudo ele tinha uma tirada engraçada. Então quebrava o clima até de opiniões divergentes no meio de uma reunião de trabalho. Então uma coisa que poderia ser pesada e as pessoas se afastarem, não, ele quebrava com uma palavra engraçada. Então, o bom humor, eu diria, que aproxima as pessoas, que quebra o gelo. Então,
Veja como é importante a gente focar, né, em sorrir mais, em abraçar mais, em ter bom humor, Com até para certeza. evitar os efeitos negativos do estresse. Que a gente tem estresse na vida diária, não tem jeito. Não. Tem outra pergunta: como o bom humor é capaz de melhorar a saúde das pessoas, doutora Ana? O bom humor, ele ajuda muito a ajudar assim a saúde das pessoas nesse aspecto que eu acabei de falar aqui, né? Mas eu vou repetir. Existem os seus benefícios, né? E um deles, né, que a gente observa bastante, é essa questão social, essa relação pessoa com seu mundo, né? É assim, eu vou estar melhor me comunicando, eu vou praticar, né, a minha sabedoria, a minha inteligência, eu vou poder raciocinar melhor nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, no meu dia a dia, assim, de rotina, né, de trabalho, de vida social, nos clubes sociais, né, assim, quem tem alguma atividade esportiva também, a gente observa, né, o êxito, né, daquela tarefa esportiva, sabe? Que acontece bastante é a pessoa se dedicar com bom humor, com aquela meta, com aquele objetivo de trabalho, né? Por exemplo, se eu tiver, assim, vamos dizer assim, sem superstição, né? Mas cruzando os dedos e falar assim, eu vou acertar, eu vou até lá no fundo do baú, mas eu vou acertar o que eu quero fazer para mim, porque eu estou de bom humor. Aí tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, eu vou dar conta do recado, né? Agora, tem que acreditar em si, porque não adianta, porque sempre pode chegar alguém, né, do seu estímulo externo não positivo e bloquear, né, o seu bom humor. Né? Acontece, Verdade, verdade. acontece. A ouvinte Marlene, que é moradora do MEA, participativamente aqui como ouvinte da Rádio Catedral, em todos os programas, e ela diz que o programa Viver Bem é um programa que a ajuda muito. Muito obrigada, Marlene. Ouvinte Marlene, moradora do MEA, ela diz: ainda não faço terapia, mas pretendo. A pergunta dela é: poderia dar algumas dicas para se ter uma visão mais bem-humorada de uma vida que esteja em crise? Bom, algumas dicas, o que a gente tem que fazer? Todo mundo tem suas crises existenciais, seus problemas, né, no dia a dia. Eu aconselharia assim, a primeira coisa, né, quer dizer, eu vou colocar aqui até na minha prática comigo mesmo, né? Quando eu acordo de manhã, né, eu acho que a primeira coisa, é o que nós já falamos aqui, uma palavra tão, tão importante, gratidão, né? Eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço, que nossa, eu agradeço a mim mesma que eu estou viva, estou acordada, né? Respirar fundo, vai ser mais um dia e a gente vai se organizar, né? Vou colocar aqui já um plano comportamental como dica, né? Em cima de uma crise, qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje, né? E a pessoa anotar aquela situação mais importante para ela. E dentro daquela crise, o que ela pode fazer em cima daquilo, né? Porque quando a gente está em crise, a gente não raciocina muito, a estabilidade emocional ela está frágil, né? E é necessário que a pessoa ela comece a escrever, né? Não pelo computador, né? Mas à mão mesmo, né? Para que haja no cérebro um raciocínio mais lógico, né? Do que do emocional ali, né? Muito interessante suas dicas. Eu quero aproveitar essa carona também, porque além de praticar, nós, como psicólogos clínicos, orientamos nossos pacientes também, claro, como a doutora Ana Patrícia bem coloca, ninguém vive sem crise. Né? Temos Não, crises, sim, existenciais, tem crise na política, tem crise financeira, tem um monte de crise acontecendo que nos afeta.
escola muito. do filho que aumenta, e enfim, o salário que não estica, então, supermercado, né, gente que é dona de casa. Então, as crises, inevitavelmente irão nos acontecer, né, mas para um pouco e respira, respira fundo. Uma das dicas que eu dou é: contemple o céu, muitas Sim, respostas estão lá. É sim, contemplar a natureza. Outra coisa, a doutora Ana diz da gratidão, que é uma prática dela, deve ser uma prática de todos nós, sermos gratos ao despertar, em qualquer momento da vida, agradecer, agradecer a Deus, nossa vida, que é gratuidade. E também uma dica muito interessante que eu costumo dar a, a muitos pacientes é o exame de consciência. A gente poder sim. examinar a nossa consciência, como foi o nosso dia, e sermos gratos até para podermos sermos melhores, pessoas melhores. Né? O que deixei de fazer, o que eu posso fazer mais para que minha vida seja mais leve, a vida do outro, e esse outro que está mais próximo de nós, às vezes nosso esposo, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, né? Para que esse outro também tenha uma vida melhor. Então, que ninguém saia da nossa presença sem se sentir bem e melhor. E outra, é cultivar um sorriso. Rir ainda é um santo, ainda e sempre será um santo remédio. É, também outras dicas fáceis. Também assista mais filmes de comédia do que porque nos faz rir, né? E rir libera um hormônio que é o hormônio do bem-estar. Né? Então, ao invés de filmes de terror, um filminho de comédia, uma pipoca, vai cair muito bem. E por último, busque um profissional. Se você, Marlene, né, está em crise, busque um profissional especialista Sim, nessa saúde mental e comportamental. Ele certamente, além das dicas, vai segurar firme na sua mão e vai ajudá-la a superar os momentos mais difíceis. sim, eu me lembro, né, na minha infância, eu não sei se todos passaram por isso, né, na escola, né? Eu queria colocar esse negócio da risada, né? Aquele Sim. saco, o famoso brinquedo, o saco de gargalhada. Não sei se você lembra. Porque, às vezes, é uma coisa bem interessante, né? Isso é muito da cultura e da educação. Por que que eu lembrei do saco de gargalhada? Porque, às vezes, os pais já passam para a criança pequena assim, ó, a vida é um fardo, a vida é um peso, né? E não tem nem como a criança aprender a sorrir, a rir, porque tem o adulto que passa uma forma muito negativa, né? E não teve talvez uma orientação de que é importante fazer uma psicoterapia, né? Uma ajuda, um apoio, até médico, né? Que acaba interferindo na parte da infância, né? Desde a infância e até hoje na fase adulta de todo mundo, né? Tem uma pergunta do Sebastião Sena, de Botafogo. Ele diz: sou da paróquia Cristo Redentor. Obrigada, Sebastião Sena. E com a sua participação, um ouvinte assíduo o dia inteiro, escutando a Rádio Catedral. Muito obrigada por sua participação. A pergunta que ele enviou é: qual é a influência do bom humor no ambiente de trabalho? Muito bacana essa pergunta, né, Muito, Ana? muito. Nossa, o bom humor ele é um influenciador primordial no ambiente de trabalho, sabe? Porque isso depende, primeiro, quem é o presidente daquela empresa, quem é o gerente, né? Quem são todos aqueles funcionários, né? Se tivesse um tempo, eu acho que todas as empresas, dependendo da situação financeira e econômica do país, o ideal, doutora Sônia, é que
Sabe o que tinha que ter? Era um intervalo, aquele negócio do coffee break no trabalho, né? É um momento de risada, um momento de bom humor, trabalhar o bom humor, desenvolver o bom humor, sabe? Daquela parada. Não aquele que corta o ambiente só, não. Mas todo mundo aqui, ó, vamos contar piada, vamos fazer roda de piada, vamos fazer uma roda aí de música, de dança, né? Momento de descontração do ambiente de trabalho nos favorece a resgatar o bom humor. É muito interessante isso que você coloca, porque a gente tem conhecimento que tem empresas que dão um break, né? Para que Tem as que ter, né? pessoas, ou relax, parece que tem um espaço que as pessoas têm um break para relaxar, para conversar, sair daquela pressão da produtividade. E é claro que a empresa, o comprometimento e a seriedade do profissional conta muito e é fundamental. Não estamos falando que não é para ter isso, porque a empresa é um local de trabalho. A pessoa assina um contrato de trabalho se comprometendo a ajudar a empresa a obter seus resultados, não é isso? Então, mas somos humanos, né? Com Lembro de certeza. Charles Chaplin, que no discurso ele dizia: não sois máquinas, homens é quem sois. Então, encontrar um equilíbrio entre seriedade e bom humor pode sim melhorar o clima organizacional e a produtividade da equipe. É uma qualidade de vida profissional, né, e pessoal da pessoa, né? É fato. Outra pergunta de uma ouvinte que não quer se identificar. A produção do programa nos enviou. A pergunta é: ouvi de um colega de trabalho que eu poderia estar com distimia. Podem esclarecer o que significa? Mas vai ficar para o próximo bloco, porque a equipe enviou a pergunta, mas o nosso intervalo precisa começar. Aguardem aí que voltaremos já já. Voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem. Gente, o programa que existe para nos ajudar a refletirmos sobre a vida que a gente tem, como é bela a vida, como podemos celebrar esse dom que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, viver bem valerá sempre a pena. E viver bem nada tem a ver com condição social, com status, nada disso, gente. Viver bem é ter a consciência do amor de Deus na nossa vida e como podemos ser e promover um mundo mais bonito e melhor de se viver. Isso sim, para ajudar nessa reflexão o grupo de psicólogos da nossa arquidiocese, juntamente com aqui a convite da nossa querida e amada Rádio Catedral, estruturou esse programa que tem por base falar sobre psicologia e espiritualidade. E todos os domingos nós convidamos um profissional que normalmente faz parte aqui do grupo da rádio, do grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, que hoje temos o grupo chamado GPP, que é Grupo Plural de Psicólogos. Somos formados pelo bispo Dom Antônio Augusto, que está presente em todas as reuniões, e eu quero convidar a você que nos ouve agora para estar aqui com a gente na próxima terça-feira, agora dia 25, o tema é muito interessante, a palestrante vai falar sobre avaliação psicológica, neuropsicológica, tema muito interessante e você é nosso convidado sim. Não precisa ser formado em psicologia, pode ser estudante, pode ser psicólogo e pode ser um convidado
que tenha interesse. Então, receba o nosso convite aí, e é aqui na Mitra que funciona, na Benjamin Constant 23, nossa reunião acontece no 5º andar, às 15 horas, de 15 às 17. Esperamos todos vocês. E vamos dar continuidade aqui ao tema que fala sobre o bom humor. Esse é o último bloco. O tema é os benefícios do bom humor para a saúde mental. Quem está aqui com a gente nos estúdios da rádio é a doutora Ana Patrícia, que é da Ilha do Governador, é psicóloga clínica. No final, já estão nos pedindo aqui o contato dela. No final, ela dará o contato, o Instagram, e-mail, enfim. Ela tem consultório também, atende online, ela vai falar. Então, gente, a pergunta que chega a produção passou uma pergunta que chega de um ouvinte que não quis se identificar. Ela fala sobre o que é a distimia. É isso? É isso. Ouvi de um ouvinte que não quer se identificar, ouvi de um colega de trabalho que eu poderia estar com distimia. Podem me esclarecer o que significa? Sim, a distimia, o que a gente tem que deixar... Microfone. O que a gente tem que deixar claro, né, aqui, é a questão do ritmo, né, de como funciona, tá? As minhas atribuições psicológicas, físicas, né, e biológicas também, né? O que está acontecendo é o seguinte: o humor, né, o distúrbio de humor, que tem a ver, né, com uma questão distímica, né, da pessoa também, é quando ela não tem controle por si da sua instabilidade emocional, né? Então, é muito importante a consulta até do médico, do orientador profissional da saúde, né, principalmente do médico, sobre se é possível ou não até a busca do tratamento sobre a conquista da estabilidade do humor, tá? Porque, às vezes, como eu falei, né, se tem a origem, né, de uma depressão, de uma bipolaridade, né, que é a questão da mudança brusca do humor, né, da pessoa, né, e de repente ela está de bem com a vida e em um minuto, assim, rapidamente, está de mal com a vida. Né? Então, temos que observar com cuidado, né? Não vamos levar a palavra distimia como um julgamento, que a pessoa esteja recebendo aquilo, né? Nem como censura, né? Mas também como o cuidado da saúde, tá? É muito importante que você saiba, né, que o bom humor não é eu sair por aí dando gargalhadas ou risadas ambulantes, né? Eu transmito uma sensação de leveza, né? De que eu estou produzindo, fazendo bem para mim e para a pessoa também, né? Então, é necessário que a gente nos conheça primeiro, né? Se cuide primeiro, para depois dizer se eu tenho distimia, se eu tenho algum outro tipo de problema, né? Ou de algum distúrbio, né? De humor ou não, tá? É necessário, mais do que justo, tem dúvida, procure ajuda profissional. Procure a ajuda do médico, do psicólogo e do médico, dos especialistas da saúde mental, que é o mais importante ainda. Eu acredito que eu esteja aqui agora, né, clarificando, né, o que ela me perguntou, a ouvinte. Sim, a ouvinte que não quer se identificar. E aí, a essa ouvinte e a todos que nos ouvem agora, até complementando a informação da doutora Ana Patrícia, foi muito bem colocada, até de forma muito leve, mas a distimia é também caracterizado por um estado de depressão, só que de forma mais leve. Né? Ela se apresenta como irritação frequente, a pessoa frequentemente ela está irritada, ela tem estados de desânimos também frequente, entende? Ânimo e desânimo, muitas das vezes não sabe explicar por que a irritação
E por que o desânimo? Vale sim estar em contato com um profissional, seja da saúde mental, seja um psicólogo que é Sim, capaz de identificar se é depressão ou distimia, eh, e a psicoterapia é indicada nestes casos, e também, se não quiser ir a um psicólogo, pode ir a um neuro, a um psiquiatra, mas é interessante ter uma avaliação sim, do estado de como a pessoa está. Tem uma outra pergunta, veio da produção. Existe alguma medicação que melhora o humor? Existe alguma medicação? Eu diria que essa pergunta, bom se tivesse um médico aqui, né? Porque nós bom, o que psicólogos. nos ajuda muito é uma das especialidades da psicologia, que é a psicofarmacologia, né? Que ela clarifica as estações, né, as áreas afins dos medicamentos, até para a gente saber que tipo de paciente a gente está recebendo no nosso consultório, né? O bom humor, ele é característico, como eu falei aqui, o distúrbio, né, do humor, no caso, que temos que colocar aqui, ele é oriundo da ansiedade, né? Geralmente, o que os pacientes nos trazem para poder melhorar o seu bom humor, o seu humor, né, necessariamente dito, o médico, o psiquiatra, o neurologista, geralmente eles trabalham em cima de medicamentos, ou de um caso de depressão, ou os ansiolíticos, que é para pacificar, né, buscar o equilíbrio do distúrbio da ansiedade em conjunto, né? E junto o estresse, alguma irritabilidade, alguma síndrome de fobia social e transtorno do pânico, que a gente, aparece bem essa característica do transtorno do humor, da bipolaridade, junto, tá, com a fobia social, tratando esse mal, essa questão da ansiedade, né, e da depressão, já vai melhorar, vamos dizer, entre aspas, né, o humor da pessoa humana, né? Ela vai estar na busca do quê? Da homeostase, do equilíbrio. E, e pedir também aí, como se diz popularmente, ao Papai do Céu, né, a Deus, né, que aquele medicamento acertou com a pessoa, né? Porque o médico, quando está assim, numa avaliação médica profissional qualificada, graças a Deus, vai dar certo. E se o paciente ele ser obediente à medicação, né? Não se automedicar, que aí é o perigo, tá? Do distúrbio do humor, é quando a gente se automedica, achar que vai tomar isso, vai tomar aquilo, que eu vou melhorar meu humor, né? Até pessoas que tomam até estimulantes, né, por aí, Sim, tomar verdade. muito cuidado, entendeu? É verdade. Eu sou do tempo, sou do tempo em que minha mãe, a avó nos tratavam muito com alimentação, sabe? Se cura através do alimento. Então, eu diria que para essa pergunta sobre a medicação, eu não arrisco dizer nada, mas ouvia minha mãe colocar que nossa família era muito alegre, muito feliz, porque comia muita banana. Eu nunca entendi muito bem. Gente, não leve isso, é só para a gente rir um pouco. Mas Mas na é nossa bacana. casa, em Vila Valqueire, tinha Aham. plantação, pés de banana, tínhamos horta, né? Então tudo era banana, panqueca de Sim. banana, tudo era banana. Então, mas mais tarde, com a filha, minha filha médica, e ela fala muito da vitamina B. B. Agora eu não sei se é vitamina B12, então não quero arriscar. Mas Aham. também não tem a fundamentação científica. E aí eu diria que o ideal sim é procurar se faz necessária entender da medicação, conversar com o médico mesmo. Por quê? A melhora do bom humor para nós, psicólogos que trabalhamos os traços psíquicos, personalidade, temperamento, tudo isso, nós orientamos atitude. Atitude, tomar uma atitude diante até das adversidades da vida. Mas a nossa orientação é comportamental.
compreendendo e respeitando o temperamento, a personalidade, a história de vida daquela pessoa. Então nós trazemos ao paciente informações que ele nem sabe que sabe, através de testes, né, que nós aplicamos em nossos consultórios e orientamos, consequentemente orientamos. Por quê? A vida é um conjunto de possibilidades para que possamos realizar coisas boas. Viver vale a pena sempre. E viver é bem. Viver bem. Uma pergunta de uma ouvinte de Sulacap, ela diz: o que pode desestabilizar o humor e causar um mau humor? O que pode? Uma característica primordial, né, de uma pessoa que pode se estabilizar facilmente é quando algo foge, tá? Daquilo que a pessoa ela quer fazer aquilo e não vai poder fazer, né? São as contrariedades, né? A gente vê isso muito no paciente que sofre depressão e bipolar, né? O que que acontece? Nossa, se estiver irritadíssimo, se estiver contrariado, que alguma coisa não saiu do jeito dele, né? Se não saiu do jeito da pessoa, o que que vai acontecer? A pessoa vai dizer assim, droga, ela pode se emocionalmente não está estável, né, com o seu humor, né? Ela vai trocar, né, sair do bom humor para o mau humor, né? Nós chamamos de uma agressividade, né, ponderada até uma violência. Sim. Né? Ou então ausência de reação nenhuma, mas se autodestruir. Né? Guardar para si todas aquelas coisas que são negativas para ela. Né? Uma autodestruição. Sim. Eu diria que desestabilizar o nosso equilíbrio vai depender muito de pessoa para pessoa. Algumas vezes em consultório eu observo pessoas trazerem situações difíceis, vivenciadas, e chegarem completamente desestabilizadas, muito irritadas, usando palavras que subtraem, né, com muita raiva. E recentemente eu vi uma paciente, né, no processo de escuta terapêutica, ela dizer: estou com muita raiva, mas a gente sentia que era muita raiva mesmo. E ela dando a situação de um conflito de trabalho, ou seja, para aquela pessoa da paciente, um conflito de trabalho ou excesso de trabalho, ela se sentindo injustiçada, tirou completamente o humor dela. Enquanto outra pode lidar com uma sobrecarga de trabalho de uma forma mais leve, tipo, tem que fazer, vou fazer mesmo. Então eu diria que isso pode variar de pessoa para pessoa, vai depender dessa singularidade como ser único que somos, e também agora tem realmente reais motivos que precisam ser escutados, orientados. Por exemplo, o que pode tirar o bom humor, a alegria, uma perda, um término de relacionamento, Sim. conflitos interpessoais. Dia do amigo, falamos, estamos vivendo a semana do amigo. Imagina se a gente magoa um amigo. A gente perde a nossa até alegria. A perda, né, da amizade, né? Porque quando a gente fala amizade, a gente fala todos os níveis de pessoas, né? Porque que se você se dá bem com sua família, né? Você tem uma família amiga, né? Sim. Se você está bem no trabalho, você tem o seu trabalho como um ambiente amigo, né? Sim, a produção do programa nos informou, doutora Ana Patrícia, que faltam apenas um minutinho para que terminemos o programa Viver Bem deste domingo 23 de julho, a Semana do Amigo. Então, doutora Ana, peço que passe seus contatos e que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes. Com certeza.
Eu vou deixar aqui o meu contato de celular, que também serve para o WhatsApp, e eu vou falar agora, tá? É o 98875 2043. O meu e-mail, patlima, tudo junto, ponto almeida, 777@gmail.com. Como psicóloga, né, e especialista em algumas áreas da nossa profissão, o meu CRP é 1556105, que é a região do Rio de Janeiro. Tá? E qualquer dúvida relacionada ao nosso projeto na paróquia, deixo aqui o telefone também da nossa paróquia, né? 3975-1987, da Secretaria Paroquial. Muito importante. Estamos lá, né, disponíveis, tá? Lá na Ilha do Governador, tá? Pode entrar em contato. Não tem só eu, nós temos colegas também da profissão em conjunto, no mesmo trabalho. Então, a gente está aí só para somar, né? Só para unir forças para que todo mundo tenha aí, né, um sentido de vida melhor, né? Tá certo, doutora Ana. Já recebe o nosso convite para o próximo domingo estar conosco novamente aqui no programa Viver Bem. Eu só não vou adiantar o tema, gente, mas já nos passaram alguns. Eu quero fechar o programa com uma mensagem, como sempre. Entre as coisas mágicas da vida está o poder de dar e de receber um sorriso. O sorriso emite luz, propaga alegria e nos ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.